Muito bem, meus amigos, boa noite a todos. Hoje, 18 de novembro, nós vamos nos reencontrando e nos preparando com uma prece para a atividade nossa prevista para hoje, como é do conhecimento de vocês. Então, eu estou procurando pela Luciana, não a vejo. Então, nós vamos fazer a prece e vamos começar o estudo, se não me engano, a partir da página número 19 da apostila número 2, que foi postada hoje também. E ela vai nos ocupar até meados do ano que vem. Então, vou sugerindo que todos tenham um pouco de água para que ela seja fluidificada em algum momento do nosso encontro de hoje. Senhor Jesus, aqui estamos nos preparando, início de semana, para a retomada dos nossos estudos habituais sobre a mediunidade. Que os nossos amigos desencarnados, que têm estado muito próximos a nós, supervisionando estas atividades, tanto teóricas como práticas, possam estar chegando para comporem a equipe espiritual da reunião. Que nós tenhamos a visita deles, anjos de guarda, espíritos protetores ou guardiães, em cada lar, em cada ambiente onde cada um de nós estiver agora. E eles nos acompanhem, nos inspirando também e nos ajudando na assimilação dos conteúdos que nos cabem conhecer mais de perto. Que tenhamos uma noite agradável, que tenhamos todo o maior proveito, tanto na sua parte teórica, como na sua parte prática. Então, é em nome dos espíritos mais adiantados, vinculados a este projeto referente à mediunidade, que nós então vamos com eles, agradecidos a todos, darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Obrigado aos amigos e que assim seja. Muito bem, como eu agora posso ver a Luciana, apesar de já ter feito a prece, isso que eu comentei de assiduidade, pontualidade, de novo, né? Mas enfim, tudo é tolerância. Né? Então, Luciana, boa noite. Estávamos todos à tua espera, viu? Se você tiver condições, cante para nós duas músicas que você escolha. Fique à vontade, viu? E muito obrigado. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso
em cada dor e ajuda o seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais lhe convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus, sem necessidade, não deixa um filho a sofrer. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue e confia, algo de bom sempre vem. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue e confia, algo de bom sempre vem. Por isso segue confiante, não chores o que passou. A quem prossegue e confia, algo de bom sempre vem. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Então, meus amigos, conforme combinado, vamos lá para a página 19 da Apostila Nova, a de número 2, e nós vamos iniciar o nosso estudo. Como vocês podem ver, programa 2, módulo 1, tema 1. E o título é Organização e Funcionamento da Reunião Mediúnica. Eu queria fazer, antes de tudo, uma observação, que esse material ele foi elaborado já há muitos anos. E, com certeza, antes da pandemia. Então, é preciso que nós nos lembremos disto, porque essa organização e funcionamento, ela diz respeito às reuniões mediúnicas, a princípio, nas instituições espíritas, nos centros espíritas. Portanto, esse material foi confeccionado para as reuniões presenciais. Então, nós temos que lembrar disto e, aos poucos, irmos fazendo as devidas adaptações. Mas nos imaginando em atividades presenciais, apesar de que, por enquanto, pelas nossas condições e características, as nossas reuniões são virtuais, são online, tá certo? Então vejamos a 19. As condições de organização e funcionamento de uma reunião mediúnica na casa espírita abrangem aspectos que devem ser atendidos na medida do possível.
resumem-se às características relacionadas à atuação da equipe, ao local, dia e horário de realização do intercâmbio mediúnico. A prática mediúnica, tal como é concebida nas instituições espíritas, prioriza o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Porém, as reuniões mediúnicas podem oferecer grandes vantagens por permitirem que as pessoas que nelas tomam parte se esclareçam mediante a troca de ideias, assinala Allan Kardec, completando o seu pensamento com estas outras considerações. Ele lembra, não é, que todos, numa reunião mediúnica, quando ela vai se repetindo ao longo dos anos, ela vai se transformando numa escola, em que há estudo, mas que nelas reuniões há também os testemunhos dos espíritos desencarnados, sobretudo aqueles que são, quanto ao auxílio para cada um, o objetivo principal dessas reuniões. Então, nós vamos conhecendo a realidade do mundo espiritual, da Terra, claro, também desta forma. Mesmo que não sejamos médiuns ostensivos, que sejamos médiuns de observação, médiuns de suporte, dialogadores, passistas, todos que estão presentes têm muito a aprender, inclusive com as dores, as dificuldades e o sofrimento destes nossos irmãos desencarnados. De tal maneira que esse esclarecimento, ele é universal, e cada um que frequente deve ter essa consciência de que se está ali participando, há para si, independentemente do seu papel na reunião ou no conjunto delas, há que se tirar o melhor proveito possível, porque se trata de uma escola a benefício de todo mundo, de qualquer um que ali esteja presente. E todos nós temos muito que aprender. Então, nada de nos sentirmos como que participando de algo com a presença de desencarnados e de encarnados, né? Como se fosse algo que não nos dissesse respeito, que não nos fosse devidamente útil. Pelo contrário, é uma das mais importantes expressões desse educandário da Terra. Guardemos essa impressão. E a outra é de que, mesmo que sejamos médiuns ostensivos, com psicofonia, vidência, ainda assim, mesmo que já frequentando reuniões há mais tempo, somos todos aprendizes sobre a mediunidade, sobre o mundo espiritual, mas eu diria sobre a vida que importa ser conhecida para que seja vivida por nós em condições de qualidade melhores. Enfim, vamos com Kardec, então. Mas para que produzam todos os frutos desejados, requerem condições especiais, pois procederia mal quem as comparasse às reuniões comuns. Aliás, sendo cada reunião todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das instruções precedentes.
Como tal, com ela devemos tomar as mesmas precauções e preservá-las das mesmas dificuldades que os indivíduos isoladamente. É importante, pois, investir na melhoria do elemento humano que compõe a reunião. Como bem assinala André Luiz, abre aspas, cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. E é claro, desde que cada um esteja no lugar certo, que tenha sido incluído para participar daquele grupo dentro de critérios apropriados e não algo feito sem os devidos cuidados. Mas se os cuidados forem tomados, todos ali somos aprendizes, todos. O que, aliás, é maravilhoso, não é? Aprendermos dessa interface entre os dois mundos, não é? Onde as reuniões mediúnicas sérias se instalam em qualquer casa espírita. Vejam lá, todo grupo é instrumentação. Assim, para que a casa espírita realize reunião mediúnica séria, deve evitar improvisações e descontinuidade da tarefa, por se tratar de uma atividade espírita de grande responsabilidade, planejada e coordenada pelos benfeitores espirituais que contam com a colaboração esclarecida dos participantes encarnados. Além do mais, a prática mediúnica espírita precisa ter necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Então, esse é um texto de Emmanuel, todo ele para nós. Eu apenas também gostaria de lembrar que, apesar de não estarmos em reuniões presenciais, como sempre elas aconteceram, o fato de nós estarmos como estamos há já alguns anos, para o estudo doutrinário da mediunidade e alternando recentemente com exercícios mediúnicos para o nosso preparo quanto à mediunidade, para o seu melhor exercício amanhã ou depois, as recomendações de preparo, de conscientização, de disciplina são exatamente as mesmas. Por isso, hoje pela manhã, quando eu fiz aquele comentário, não é? Eu incluí a ideia da pontualidade e da assiduidade. Porque o dia que nós estivermos numa reunião mediúnica prática, que vai perdurar por muito tempo, a hora de nós aprendermos coisas bem básicas para os encontros de trabalho, estudo e prática, tudo isto é para ser construído exatamente agora. Porque se nós não tivermos assiduidade, pontualidade
motivações para os estudos e para estas práticas mais simples quando chegar a nossa hora para a atividade em torno de uma mesa mediúnica, nós não estaremos preparados. Então, eu volto a frisar isto. O quanto é importante que cada um assuma o seu papel neste grupo de estudo e de educação. Que não seja uma coisa de alguns, seja uma coisa de todos. E uma forma de nós valorizarmos isto é nos imaginarmos que mesmo estando usando notebook, usando telefones celulares para estarmos congregados, imaginemo-nos do ponto de vista humano-espiritual, presentes no mesmo ambiente. E nós não podemos deixar de valorizar. Vocês imaginem isso numa sala de um centro espírita no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, onde for. E aí a previsão do tal horário. E aí cada um chega numa hora. Abre-se, fecha-se as portas. E isso traz o quê? Desconcentração. É o mais nítido aspecto quanto ao nosso menor preparo para o que virá depois. Então, eu enfatizo isso novamente para que vocês se programem e possam chegar 5 minutos antes. Todos vocês. Eventualmente, 3 minutos antes. Porque são botões, né, que nós apertamos e já estamos online. Isso é muito bom. Não são portas, são botões, teclas. Mas acostumemo-nos a algo que para médiuns espíritas é fundamental: assiduidade e pontualidade, em nome de algo que vocês também já ouviram falar, não é? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, seguindo adiante, organização e funcionamento da reunião mediúnica. Agora vem aspectos muito bacanas e todos eles, claro, são válidos, são de ser lembrados. Primeiro, privacidade. As reuniões mediúnicas devem ser privativas, tendo as portas chaveadas para se evitar a entrada de participantes atrasados. Eu acho que eu vou arrumar uma chavinha para as online também, brincando um pouquinho, né? Para se evitar a entrada de participantes atrasados ou, claro, de pessoas estranhas ao trabalho durante a realização da atividade. Por que a questão de pessoas estranhas? Porque uma casa espírita, ela tem várias dependências. E uma reunião mediúnica X ou Y, elas acontecem naquele recinto sempre. Então, chegou no horário, a porta é fechada, a chave. Porque alguém, sem querer, pode, desconhecendo a programação daquela noite, daquela tarde, simplesmente ver a porta fechada e tentar abri-la, fazendo ruído e causando a interrupção da concentração dos trabalhadores. É por isto. É por isto. Não se justifica retardar o começo da reunião para aguardar a chegada de algum retardatário, visto que a equipe espiritual já se encontra presente, atenta a esta orientação de André Luiz. Pontualidade, tema essencial do cotidiano, disciplina da vida.
Esse orientador espiritual também recomenda: aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião. Pois bem, eu mencionei 5 minutos, mas olhem a sugestão. Para a abertura da reunião, tempo esse que será empregado na leitura preparatória. E no nosso caso também, no canto das músicas que fazem parte das atividades preparatórias, e eu diria, graças a Deus. Item número 2, os participantes encarnados da reunião. Encarnados. Eles devem ter formação espírita básica, evangélica e doutrinária, adquirida em cursos regulares da doutrina espírita, como estudo sistematizado da doutrina espírita, que também é conhecido no movimento espírita como ESD, por causa das iniciais. Para não ter que falar as 4 palavras, se fala assim, ESD, como se fala DIGI, Departamento de Infância e Juventude, usando as abreviaturas. Estudo e prática da mediunidade ou das obras básicas da codificação, sobretudo o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, que são os 3 primeiros livros na sequência do trabalho de Allan Kardec. Mais um alerta para nós todos. Vamos para a página 21. Allan Kardec informa que os estudos espíritas nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado nos fenômenos. Entretanto, é imprescindível que o trabalhador do grupo mediúnico não se descure ou descuide do seu aperfeiçoamento moral, fundamentado nas orientações do Evangelho de Jesus, adquirindo assim a necessária autoridade moral no relacionamento com os espíritos, sobretudo com os que ainda se comprazem na prática do mal. Valorização do aspecto evangélico da doutrina espírita. E, portanto, de todos os ensinamentos de Jesus, para nós e para os espíritos que irão se beneficiar do nosso diálogo com eles durante o acolhimento que eles receberão, através dos médiuns preparados para isto, da determinada equipe. Não há médium que empregue mal a sua faculdade por ambição ou por interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, e que, de tempos em tempos, não receba advertências dos espíritos. O mal é que, na maioria das vezes, ele não as toma como dirigidas para si, achando que a entidade está se referindo a outros integrantes da sua equipe. Martins Peralva, que é um estudioso, um escritor espírita mineiro, publicou diversos livros, alguns deles publicados, editados na FEB. Depois eu passo para vocês uma listinha. Por sua vez, resume
a importância da melhoria moral e do estudo. O aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiums, de receptores da espiritualidade, afinizemo-nos com princípios elevados. Mesmo que sejam espíritas não médiums, nem sequer aprendizes de médiuns. Porque a prioridade não é a mediunidade. A prioridade é o desenvolvimento espiritual, o adiantamento moral de qualquer criatura. Pois bem, o mal é que, na maioria das vezes, ele não toma como próprio. Então, voltando onde eu estava, o aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiums, de receptores da espiritualidade, afinizemo-nos com princípios elevados. O estudo e a fixação do ensino espírita colocam-nos em condições de mais amplo discernimento da vida, do homem e dos espíritos, portanto, da realidade. E quanto mais tivermos as melhores noções da realidade de nós mesmos e do planeta Terra, do sentido da vida, de onde viemos, o que nós estamos fazendo quando estamos encarnados e ou quando estamos na erraticidade, tudo isso é o principal. É o adiantamento moral. Por isto que não adianta, vamos dizer, nós prestarmos atenção tão somente nas condições técnicas, nas habilidades de intercâmbio mediúnico. Se no dia a dia, em casa, nos relacionamentos interpessoais, nas ruas, nas instituições, nós somos incoerentes. Nós temos as diretrizes, mas na vivência do dia a dia, nós contrariamos de uma maneira muito evidente aquilo que nós, na teoria, estaríamos procurando conhecer. Essa incoerência, ela é extremamente comum no dia a dia da vida dos espíritas. No centro, no lar, na rua, na escola, na universidade, em qualquer lugar. Sobretudo em família. Seguindo, é importante assinalar que o trabalhador do grupo mediúnico deve estar integrado, isso é muito bonito, e é, às vezes, pouco lembrado, mas é uma regra, que ele deve estar integrado em mais outra, pelo menos, ou até mais do que uma, outra atividade da casa espírita, não se limitando apenas à participação na reunião mediúnica. Então, são atividades sociais, são atividades de instrução. O integrante pode ser um expositor periódico dentro da sua instituição espírita e num outro dia da semana ele ou ela estarão como que participando dentro da atividade mediúnica regular. E tendo disponibilidade, brincando, estando aposentado, né? Quanto mais ele se dedicar, por exemplo, ao bazar, aos cuidados da higiene da casa, mesmo que a casa tenha alguém contratado para as questões da limpeza, todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode fazer arrumações nos livros, na distribuição dos livros colocados à venda, a chegada e a partida de títulos
das obras espíritas, se o trabalhador tem boa vontade, vontade de ajudar, de servir, ele encontrará labores diferentes que se somam quanto à sua atividade mediúnica em qualquer dia da semana. E nada impede de médium A, B ou C, além de como que participar de um grupo mediúnico. Ele pode ser passista, ele pode ser expositor, ele pode participar até de um segundo grupo mediúnico. Um como médium, por exemplo, e outro como dialogador ou passista. Então, o número de componentes da reunião mediúnica não deve ser excessivo, o que tornaria contraproducente a reunião. Os grupos compostos de menor quantidade de pessoas funcionam melhor, pondera Kardec. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se facilmente que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número. E bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que 10 pessoas distraídas e barulhentas. Mas também é evidente que quanto maior o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições, das condições favoráveis. Aliás, é fato, comprovado pela experiência, que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações. Então, essa leitura é uma leitura muito didática, oportuna, não é? E também algo interessante, não é? Que o número de participantes, sendo pequeno, isso não seja uma limitação. Que não se queira estar com um número maior de pessoas. Então, eu vou lembrar algo curioso que é em função da pandemia, que tem todo um lado bom, positivo, e que se coaduna com aquilo que acabamos de ler ou reler, não é? Alguns dias na semana, nós temos atividades mediúnicas formais online. Segundas, terças, quartas, quintas e sextas pela manhã, com uma médium em cada um destes dias. De tal maneira que tudo funciona maravilhosamente bem, independente da médium, qual seja, o tempo, vamos dizer, escolhido para essa atividade no período da manhã, e o mais curioso, algo que surgiu após a pandemia, que é a reunião online. Então, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, uma médium está em Bauru, em São Paulo, outra médium está em Montes Claros, Minas Gerais, outra médium está em Orlando, na Flórida. E o resultado é sempre muito bom e, por isto, proveitoso para ajudar os necessitados, como se nós estivéssemos numa reunião dentro de uma estrutura física
de um centro espírita qualquer, em qualquer lugar do mundo. Pois bem, nós vamos interromper agora, eu só vou fazer mais um parágrafo, completando o número 2, e paramos por hoje. André Luiz recomenda, vejam, o número de 14 pessoas. Então, André Luiz exagerou, brincando um pouquinho. Não é simples administrar uma reunião com 14 médiuns. Mesmo que médiuns mesmo ostensivos sejam 3 ou 4. Outros são dialogadores, outros são de sustentação, de prece, de passe. São muitos numa sala. Já Leon Denis sugere 10 a 12, sobretudo no começo das experiências. É fundamental que o grupo seja constituído de elementos simpáticos entre si, com afinidades, claro, unidos pela busca de objetivos superiores e pelo desejo de se aperfeiçoarem moral e intelectualmente, conduzindo-se por esta diretriz de O Livro dos Médiuns, 2 pontos. Uma reunião é um ser coletivo, com qualidades e propriedades, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. O feixe de varas é uma expressão de Dr. Bezerra de Menezes, no sentido da união dos espíritas dentro do movimento espírita. Portanto, numa outra temática, mas eu lembrei porque a expressão feixe de varas é a que Bezerra usa para incentivar a união dos integrantes de uma equipe qualquer dentro do movimento espírita. E, às vezes, e muito especialmente, a união de casas espíritas diferentes, formando a ideia da união, da unificação do espiritismo, do movimento espírita, numa região qualquer do planeta. Não é aconselhável na reunião a presença de encarnados que apresentem sinais de processo obsessivo. O mesmo se aplica ao trabalhador do grupo que se encontra sob o jugo de obsessão. Deve ser afastado das atividades mediúnicas e encaminhado ao serviço de atendimento espiritual da casa espírita, ou à pessoa responsável da instituição por esse gênero de tarefa, devendo retornar ao grupo mediúnico quando se revelar reequilibrado. Por último, a condição de uma reunião mediúnica nos padrões evangélico-doutrinários deve se pautar sempre pela simplicidade. Muito bem, meus amigos. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, procurando administrar o tempo para aquilo que nos havíamos proposto? Uma ou duas questões, desejando, ligado ao tema, não é? Pode fazê-lo. Doutor Sérgio, Georgette, é uma pergunta simples. Quais são os principais papéis na sua opinião? Se a gente for começar um grupo mediúnico, você tem que ter pelo menos, obviamente, um médium ostensivo, um dialogador. Quais são os papéis essenciais, na sua opinião, e qual seria a quantidade de pessoas? Georgette, boa noite. Um aspecto é lembrar
que o ideal de um grupo mediúnico que esteja em condições de ajudar os desencarnados, os pacientes com certos sofrimentos, o ideal é que ele seja a continuidade de um grupo de desenvolvimento, de preparo, de educação de trabalhadores para a seara mediúnica. E aí, o passar do tempo, lembra, Georgette, que na semana retrasada eu lembrei e propus que, em vez de uma reunião com treinamento por mês, nós dobrássemos para 2 reuniões por mês, alternando uma sim, uma não, uma sim, uma não. Com que objetivo? Preparar, acelerando esse processo. Se não fosse a questão de reunião presencial, reunião online, a ideia se manteria a mesma, de tal maneira que o grupo se desenvolveria naturalmente dentro da instituição, as manifestações mediúnicas ostensivas do tipo psicofonias estariam brotando dos médiuns A, B ou C. E semana a semana, mês a mês, a equipe está sendo construída. E quando se vê, já é uma reunião, já nem tanto de educação e desenvolvimento, mas uma reunião de assistência aos desencarnados. Então, essa é a situação ideal. Mas uma casa espírita pode ter, e tem habitualmente, o acolhimento fraterno. E muitas pessoas chegam à casa espírita querendo desenvolver a mediunidade, querer estudá-la, querer praticá-la. Então, mesmo não sendo algo que venha crescendo pouco a pouco, se pode constituir um grupo em que tenha um dirigente ou uma dirigente, mais um dialogador, pelo menos, o dirigente dialoga também, um médium, 2 ou 3 de apoio, apoio pelo passe, apoio pela oração, mas o fundamental, além destes, é que tenhamos médiuns ostensivos, com vidência, capacidade de psicofonia, ou, dito de outra forma, incorporação. Não é necessário médium de psicografia. Se ele existe, está à disposição, ótimo. É um acréscimo muito bom. Mas para estas atividades habituais, vidência e psicofonia. Então, um dirigente da casa, sentindo necessidade de formar mais uma equipe de trabalho, ele que conhece quase todo mundo que frequenta, ele convida e eles começam a trabalhar juntos. Então, tem que haver dirigente, dialogador, médiuns ostensivos. Pode não ter médium de sustentação. Todos estarão com a tarefa de sustentar, mesmo não tendo alguém especificamente para isto. Então, Georgette, é mais ou menos assim. Obrigada, doutor. Nada. Mais uma pergunta? Doutor Sérgio Lenore, eu tenho uma dúvida sobre o trabalho online, que até hoje tudo que eu estudei recomendava que a gente não fizesse exercício de mediunidade dentro de casa. Eu queria saber se eu podia, mesmo no André, que eu me lembro, não lembro qual é a obra, ele tem recomendação disso, porque normalmente o nosso ambiente doméstico não tem o preparo espiritual suficientemente consolidado para que eu não atraia para minha casa elementos que possam prejudicar o resto da minha família, que nem sempre é tão vigilante quanto a gente. Aí eu queria saber se eu podia explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão do trabalho online. Essa questão é muito importante, ela já foi abordada aqui, naturalmente, algumas vezes mais para trás.
Então, uma primeira ideia, a grosso modo, as reuniões mediúnicas, elas devem acontecer nos centros espíritas. Mas isto não quer dizer que reuniões mediúnicas privativas não possam, e em certos contextos, não devam acontecer no lar. Mas, Lenore, há lares e lares, famílias e famílias. Não é para, de improviso, termos reuniões nos lares. É para ser uma construção. É para ser algo vinculado às reuniões de evangelização, de culto do evangelho no lar, em que, ao final do estudo das obras que tragam os ensinamentos de Jesus, possamos ter meia hora, 40 minutos de produção mediúnica, até de desobsessão, de esclarecimento aos espíritos, dito de uma maneira mais branda. Só que é preciso preparo, como para tudo na vida. E se você, ou qualquer pessoa que você conhecesse, com quem você conversasse esse tema, estude Kardec, e você vai ver que ele fazia reuniões mediúnicas em lares dos seus colaboradores. Então, os grupos familiares são grupos muito proveitosos mediunicamente, desde que, como para tudo na vida, haja o devido preparo. Então, a resposta seria: leiamos Kardec. Ele mesmo havia dito que quanto mais o grupo é simples, como ele também havia dito que os centros espíritas menores são muito mais fáceis de serem administrados. Então, não se preocupe. Se você quiser, eu procuro para você, para os amigos todos, e posto amanhã ou depois exatamente as referências de Kardec. Aliás, só para vocês terem uma ideia, né? Quando a doutrina espírita surgiu, não tinha centro espírita. Lembrem-se disso. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela surgiu em 1858, em abril. Portanto, um ano depois que a doutrina espírita já existia. E para que a doutrina espírita fosse confeccionada e elaborada, Allan Kardec se reunia com as filhas do casal Baudin, com Ruth Céline Jaffé, com Hermâncio de Faux, todas jovens adolescentes. Aonde? Em casa. Eu acho que isso responde a essa questão. Agora, de regra, né, o ideal é que essas reuniões façam parte das tarefas da Casa Espírita. E também pessoas que frequentem e trabalhem mediunicamente com qualquer das atividades lembradas agora há pouco, também nada impede de, em seus respectivos lares, durante as reuniões do culto do Evangelho, terem momentos de vínculo com a espiritualidade, ostensivamente. Isto é saudável. Agora, em lares equilibrados, com relacionamentos interpessoais de qualidade. Porque você lembrou muito bem, é importante o ambiente da instituição do lar. E um lar pode ser uma instituição espírita. Enfim, vamos pensando
São reflexões a partir da sua importante questão. Tá bom, queridos? Então, vamos dar essa etapa do estudo por concluída agora. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma escolha pelo adiantado da hora. Eu vou deixar a questão da água fluidificada, que vai ser um exercício com um pouco de teoria, eu penso, para fazermos, então, o nosso treinamento da educação mediúnica. Então, nós vamos lembrando da importância das folhas de papel, caneta ou lápis. Se tem alguém familiarizado com tintas, lápis de cor, crayons, faça uso como bem entender, num momento que é de intercâmbio, mesmo com toda a simplicidade, e mesmo que nós todos aqui sejamos meros aprendizes. Tá bem? Então, preparemo-nos, podem ficar com as suas janelas abertas, os que quiserem podem ficar como que nos bastidores, como achar melhor cada um. Tá bem? Então, meus amigos, vamos fazer a nossa oração, agora buscando que tenhamos a mesma assistência que estávamos tendo, mas agora aquela que seja própria para um breve exercício de vidência, concentração, psicofonia. Senhor Jesus, a vossa assistência, a presença dos amigos queridos de sempre, até de médiuns desencarnados, de expositores, autores de textos, de mensagens, de livros espíritas mediúnicos, e que, estando no mundo espiritual, tendo afinidade com as pessoas desta família de aprendizes, eles nos estejam tratando, abençoando, envolvendo com o seu amor. Então, a partir de agora, felizes pelo reencontro, nós vamos nos colocando à disposição e nos concentrando para o singelo trabalho prático que tem início agora. Muito obrigado aos amigos e vamos em frente. Que assim seja. Quem sabe, então, agora vamos conversar sobre a produção mediúnica da noite de hoje. Então, cada um já vai voltando ao seu normal, reassumindo o seu corpo físico de maneira integral. E aí eu pergunto, sempre começando, não é, pela questão da escrita, quem foi que pôde trazer, escrever, esboçar uma mensagem ou outra, por favor, pode se adiantar, pedir a palavra e compartilhar o que escreveu. Todos fiquem muito à vontade para isso. Professor, Oi, professor? Thaís. Oi, tudo Sim, bem? tudo bem. Então, me veio aqui, não sei, uma inspiração, enfim, e eu escrevi um pequeno texto que eu queria
talvez compartilhar. Muito bem, Thaís, pode fazê-lo. O título é A Fé é a Alma da Vida. Sem fé, padecemos de vidas sem alma. Ante as vicissitudes, a fé renova. Ante as iniquidades, a fé espera. Ante o predomínio do mal, a fé ampara. Diante das sombras escuras da prova, a fé liberta. O caminho é longo, a vitória certa. Cada qual no seu tempo, trabalhando na espera do momento oportuno para a vida eterna. Bem, faz todo sentido, Thaís. É capaz que seja mesmo uma psicografia, às vezes um pouco mesclada com uma parte que é nossa, não é? Mas faz todo sentido. Tem princípio, meio e fim. Então, guarda bonitinho e, se quiser, posta lá no grupo do Telegram, que é para onde vão as produções, vamos chamar de novo, aqui do nosso contexto, tá bom? Muito bem, Beleza. Eu não estou no beleza. grupo, mas depois eu pego. Tá bem, combinado. Doutor Sérgio, Depois, eu não sei por que sumiu aonde levanta a mão aqui. Eu não consigo levantar minha mão, mas eu posso dividir? Se é a próxima. claro, É interessante que essa é a primeira vez que eu faço, que ela vem, a mensagem vem em inglês. certo. E ela é curta, mas eu vou tentar, vou traduzindo. It started, Jesus will be, uh, with all of you, que Jesus esteja todo com vocês. E ele fala que the gospel according to Spiritism is what helps discarnated spirits. É o que ele está dizendo é o seguinte, que o Evangelho segundo o Espiritismo é o que ajuda os desencarnados e encarnados, especialmente aqueles que não ainda têm consciência da sua condição de desencarnado. I say it's important to read quando a gente está fazendo o Evangelho em casa. It's important to read it out loud. Ele fala para ler em voz alta, mesmo se você estiver sozinho, porque esse processo da evangelização você não precisa ser médio ostensivo para poder fazer a evangelização. Os espíritos estão em todos os lugares. Estou tentando traduzir. The evangelização of all incarnate and discarnate. E está dizendo, a evangelização de todos os espíritos encarnados e encarnados faz parte da sua tarefa. Faça isso com amor, care about them, porque eles vivem com você, they are surrounded you, they are on the streets, eles estão nas cidades, nas suas casas. E é interessante, ele fala, lembre sempre de começar antes, pedindo o enlightenment of Jesus, e lembrar sempre que Jesus disse, Who are my brothers, who is my mother? Quem são os meus irmãos e quem é minha mãe? Quando fazendo o evangelho no lar, lembre-se que você está evangelizando a sua família, que todos são irmãos e irmãs. Desculpa, eu estou tentando traduzir como eu estou lendo, ao mestrando. E ao praticar, desculpa. Não, eu acho melhor você, com calma, passar para a língua portuguesa Tá bom. corretamente, me enviar, mas com toda certeza, pelo conteúdo, depois você vai levar para o Telegram. Pode até colocar tanto em inglês, porque Ok. isso tem valor,
Entende? Você mora nos Estados Unidos. Você, claro, é uma língua que você vive o tempo todo. Então, é muito legal isso. Então, coloca tanto em inglês, que seria o original, e depois a tradução para a língua portuguesa, para que todo mundo possa acompanhar o conteúdo, Tá bom. tanto em inglês como em português. Se você ficar tentando traduzir online, É não vai ser difícil. traduzido, Tá bom, tá? está tomando tempo. Tá bom, obrigada. Mas me pareceu muito bom, viu? Muito legal isso. Então, Viviane dos Santos Jacob Monteiro, você apareceu é porque deve ter uma mensagem. Um minutinho que eu vou abrir aqui. A confirmação das profecias nos aproxima da barbárie de um mundo de provas e expiações, onde ainda vivem espíritos perversos e com capacidade de provocar e incitar a insanidade nos mais vulneráveis do ponto de vista moral. Todos os dias se observa nos diversos aspectos da sociedade situações como feminicídio, infanticídio, matricídio e tantas outras catástrofes individuais, familiares ou coletivas, que demonstram quanto ainda estamos distantes de Jesus, apesar do seu testemunho de amor universal há mais de 2 milênios. Natural refletir sobre o quanto de sofrimento ainda será necessário até que a ignorância e a maldade sejam substituídas por sabedoria, bondade e benevolência. Milhares de anos até que a Terra possa respirar aliviada e seus habitantes residuais possam reconstruí-la às custas de dolorosas separações. Jesus está e permanecerá ao nosso lado, inclusive daqueles que lutam diuturnamente contra ele nas esferas inferiores da vida, sempre buscando com seu amor incondicional acender a chama divina que existe em todos os seus tutelados. Francisco. Oi? Assinou Francisco. Foi diferente dessa vez, porque eu acho que eu nunca tinha recebido nenhuma mensagem dele, que foi Humberto de Campos. É, tá ótimo. Um amigo querido também. Então tá, e depois coloca lá no Telegram quando puder. Alguém mais? Luciana, por favor. Houve tempo em que a crença limitante nos impedia de prosseguir pelo véu dos dogmas e rituais condicionadores de um comportamento em massa. Atavismo ainda presente em nossos grupos espíritas. O estudo criterioso e a lucidez ao discernir o cotidiano das práticas atuais relacionadas à mediunidade se faz importante para o desvestir do homem velho e o advir do homem novo que, a partir do rompimento com tais crenças, que em dado momento incutiu tamanhos eventos pessoais de culpa e pecado, obstaculando demoradamente o progresso humano. O espiritismo acontece no imo do ser, ao se despir em busca de si no encontro com o Pai, não mais antropoformizado, e se apresenta na consciência que gradativamente se ilumina. Pouco a pouco, passo a passo, este homem velho torna-se novo, integral e lúcido nos seus afazeres mediúnicos, tanto quanto nas atribuições humanas em cotidiano encarnatório. Envidemos maiores esforços neste aprendizado, de mãos dadas com Kardec, e os resultados ao progresso individual será notório. O futuro nos aguarda enquanto o homem transforma-se integralmente em luz para toda a humanidade. Jamais desanimemos.
Jesus capacita aos de boa vontade também neste mistério. Prossigamos juntos os daqui e os daí, em grande laço de trabalho comum pelo afeto genuíno que ao Mestre nos conduz. Que a paz se estabeleça hoje e sempre no interior de cada um. Juca Lins. Desconheço. Juca Lins. Interessante. Muito bonitinho. Depois corrijo uma palavrinha ou outra, Uhum. que é via Telegram. Tá bom? Vocês estão vendo a qualidade, não é, das mensagens. Isso é muito significante para um grupo de aprendizes. Não é? Estamos no bom caminho. Acabou? Dá E- tempo? Oi? Ainda dá Dá? tempo? Claro que dá, Carlos. Não daria, mas vamos espichar um pouquinho. Tá bom. Boa noite. Foi um rapidinho aqui uma mensagem que eu acredito, né, ter recebido. Sigamos, irmãos, apesar de nossas falhas, façamos do amor de Cristo o nosso ideal. Procuremos nos melhorar a cada dia. O tempo está passando e não devemos ficar parados, estacionados no atraso da nossa evolução. Cada encarnação perdida é mais dívida que acumulamos. Hoje temos a oportunidade de conhecermos o Evangelho de Jesus. A dádiva nos foi concedida. Só depende de cada um de nós aproveitarmos ou não. Esqueçamos nossos erros, nos preparemos a partir de agora e não percamos mais tempo. A luz está diante de nós. Abracemos. Muito bem, Carlos. Uma mensagem autêntica. Muito legal. Posso? Só um pouquinho, dona Adelina. Só um pouquinho. Sim, sim. Carlos, faça o mesmo. Passa os olhos de novo, uma vírgula ou outra, e coloca lá para nós no Telegram. Então, vai fazer parte da produção da semana. Anais da atividade mediúnica do reencontro. 18/11. Tá bom, Carlos? Adelina, vamos lá, Adelina. O senhor agora imita bem os portugueses, não é? Que esteve lá há pouco tempo. Exatamente, estou cheio de sotaque. Eu recebi uma mensagem, ainda tem umas. Eu vou tentar ler, mas o senhor já sabe quais são os problemas dos meus olhos. Eu vi este irmão, mas eu pensei mais uma vez que eu vi outros, uma irmã e um irmão, e pensei, pronto, estes irmãos vão se manifestar, mas não foi, não foi. É um irmão que nota-se pela vestimenta que trazia, que não era um irmão ainda da luz por completo, percebe? Mas vem-nos trazer uma mensagem, uma advertência. Posso tentar ler? Claro. Pronto. Meus queridos amigos e co-aprendizes do bem maior, fui trazido aqui para vos dar uma singela, mas importante advertência, fundamentada pela minha própria experiência. A médium que serve de instrumento de transmissão desta mensagem consegue vislumbrar-me vestido de vestimentas longas de outros tempos, de outros séculos. Fui professor de Medicina e Teologia em Siena, na Itália. Lá, empanturrei-me de saberes, de textos, de tratados e teorias. Fiz-me grande aos olhos do mundo académico de então, colecionando prémios e louvores vários. A minha vaidade
crescia, crescia, até que em mim se ergueu uma montanha altaneira que ocupou os espaços do meu ser. E pelos saberes da terra, o orgulho rapidamente se tornou em mim uma chaga fétida. Ando há séculos neste estado. Agora, com a ajuda dos anjos do bem e da caridade que Jesus, Salvador e o Pai me enviaram, vou desprendendo-me destas camadas deletérias do meu ser que me envolveram o meu ser enegrecido como as cascas e camadas de uma cebola. Presinto em mim, todavia, lá mesmo no fundo de mim, uma centelha divina de amor e caridade que o divino depositou em mim, lentamente a subir até à superfície do meu ser. Que bom, que fragrante, mas tenho ainda tanto para descascar para que eu seja o que eu verdadeiramente sou. A alerta que trago é a alerta que Paulo de Tarso sabiamente o fez há 2000 anos. Sem caridade somos meros sinos estridentes. Podemos ter o conhecimento dos livros, das teorias, das ciências dos homens, mas sem a essência do amor e caridade, estes não nos pesam e aturdem, lançando-nos no lamaçal da vaidade, orgulho e egoísmo. Volto ao verdadeiro estudo com os anjos do Senhor. Estudai o amor e a caridade. Meus irmãos e irmãs, estudai este livro universal. Abraço fraterno, Francisco, e depois sussurrou-me ao ouvido, Teles. Teles. Eu sei que o Papa, o Pedro Spano, não é? Portanto, ele também foi professor de medicina muito jovem, em Siena, por sinal, mas não sei se tem algo a ver com ele. E ele era português, não é? Tá bom, dona Lívia, depois faço uma releitura, quando achar que ficou bem, mande lá para o Telegram. Eu estou a ouvir mal, desculpe. A senhora envia depois para o Telegram, para que todo mundo possa ler e eu também. Tá bom? É um testemunho do colega, né? De médico italiano. Siena. Teologia, sim. Tá ótimo. Um abraço, Tá um bom. abraço a todos. Obrigada. Então, gente, estão todos bem? Cristiane, como vai? Dormiu ou ficou acordada? Não, durante a sua fala eu dormi. Mas aí, durante o exercício, eu escrevi alguma coisa aqui. Depois eu tive que reescrever, porque eu escrevi com o olho fechado, então não dava. Posso ler rapidinho ou você quer só que eu mande para você depois? Não, pode ler, sim, deve. Tá. Que a paz do Cristo Jesus nos envolva. Tempos são chegados. Somos convidados a amar e perdoar novamente, sem observar a quem. Somos viajores, estudantes, aprendizes da vida. A tarefa não deve ser adiada novamente. Por isso, aproveitemos cada dia, cada manhã do sol, para amarmos e perdoarmos, sempre servindo ao Mestre Jesus. Estejamos atentos. São vários irmãos que cruzam os nossos caminhos. Alguns chegam pedindo socorro, outros nos requer compreensão e paciência. O que importa é servir.
para que, ao final do dia, com a chegada da noite, e até mesmo quando encerrarmos o nosso tempo nessa vida, sentiremos que cumprimos com os nossos deveres de aprendizes da vida. Tu não se encontras sós, não vos esqueceis disso. Amar e perdoar, servindo sempre ao Mestre Jesus. Muita paz. Não sei de quem foi. Bonita a mensagem, Cris. Deu para sentir se era meio mulher, pelo menos? Não, eu inicialmente, quando a gente começou o exercício, eu desdobrei, eu fui levada a um lugar muito bonito, com várias flores, e aí depois pediram para eu pegar a caneta, e aí foi assim. Então eu não sei se foi mulher ou se foi homem, não consegui distinguir, não. Tá bom. Tá bom? Muito boa mensagem também, Cris. Quando puder, envia, por favor, pelo Telegram. Tá bom, tá bom. Eu Obrigada. Boa gosto. noite. Obrigada. Boa noite. Então, gente, creio que agora é hora da Luciana voltar e cantar para nós mais uma música que vai ser a guisa de prece de encerramento. Que nós pensemos no mundo inteiro vivendo todos esses dramas dificílimos e que cada nota musical se faça acompanhar de um pensamento de amor por cada um deles. Então, Luciana, por favor. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, a gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações,
exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que assim seja. Obrigado, Luciana. Muito obrigado. Estão todos bem? Então, queridos, nos despedimos por hoje. Semana que vem, dia 25 de novembro, estaremos juntos de novo, se Deus quiser. Um dia de prece pela humanidade qualquer. Na quinta-feira, na frutoterapia infantil. Então, até qualquer dia desses. Um bom descanso, uma noite proveitosa, espiritualmente falando para todo mundo. Um beijo, gente. Obrigado. Obrigada.